Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é ainda o mesmo, DDD 99, e o telefone é 991520454. Meu e-mail, Henrique LHAS, que são as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente. Então você diga assim: quero receber material de apoio da revista Betel, e aí coloca seu nome e sua cidade. E aí você receberá toda semana gratuitamente todo esse material. Te pedimos, não se esqueça aí, dá um joinha logo, um legal aí embaixo aí, se inscreva em nosso canal, aí você estará ajudando a gente a divulgar isso para mais pessoas. Coloque o link desse vídeo aí nos seus grupos para poder divulgar esse trabalho. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da Betel Dominical Adultos com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a Palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Já estudamos a lição 1, a relevância da Palavra de Deus para a edificação doutrinária da Igreja. Na lição 2, a Igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Na lição 3, a relevância da Igreja no cumprimento de sua missão. E hoje vamos estudar a lição 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Na lição de hoje veremos então os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, membro da igreja, identidade do cristão. Subtópico 1, as pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. Subtópico 2, a relevância de expressar a fé. Subtópico 3, a necessidade de comprometimento. Tópico 2, membro da igreja, estar sob a bênção. Subtópico 1, a igreja defendida por Cristo. Subtópico 2, privilégios e bênçãos de ser membro da igreja. Subtópico 3, o perigo de se profanar a igreja. Tópico 3, membro da igreja, sob liderança espiritual. Subtópico 1, a relevância da intercessão pela igreja. Subtópico 2, ser membro nos faz descobrir os dons e ministério. Subtópico 3, cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Vamos passar então por todos esses tópicos e subtópicos estudando essa maravilhosa lição. Vamos então ao texto áureo da lição, que diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. Então, Atos 2 fala do batismo com o Espírito Santo. Aí vem o batismo nas águas, cerca de 3.000 pessoas que estavam se convertendo naquele dia, aí na inauguração da igreja. E aí vamos ver que todos eles estavam então perseverando na doutrina da palavra de Deus, na comunhão de uns com os outros e também nas orações. E diz que em todos havia o temor de Deus e muitas maravilhas e sinais, prodígios, maravilhas iam acontecendo, acompanhando a pregação do Evangelho. Também na igreja, não é só na pregação, mas também na reunião deles, sempre havia então manifestações poderosas do Espírito Santo. Deus se fazendo presente e comprovando, que Ele é quem estava coordenando, dirigindo tudo aquilo. Então a igreja em união, em comunhão plena com o Espírito Santo. Eles não tinham ainda um templo para ir da igreja própria, mas iam ao templo em Jerusalém. Por quê? Naquele tempo era muito difícil se conseguir uma parte da Bíblia hebraica, porque era tudo em rolos ainda e custava muito caro cada rolo daqueles. Então eles iam lá para escutar ali a palavra de Deus que era lida todos os dias no templo. Também eles faziam suas orações ali no templo e também nas casas se reuniam para partir o pão, celebrarem a Santa Ceia
e também ouvirem a palavra, né? Ou também para louvar a Deus. Estavam todos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Aí todos que olhavam, né? Aqueles que passavam de fora olhavam aquele povo reunido, alegre, feliz, tudo unidos uns aos outros, né? Participando das refeições uns com os outros, ajudando uns aos outros nas suas necessidades, todos alegres com Deus, na presença de Deus. Então as pessoas viam aquilo e se sentiam atraídas, né, por aquilo e queriam participar. Então todos os dias, né, Jesus salvava mais e mais almas. Podemos acreditar que mais ou menos com 6 meses da igreja, a igreja tinha aí por volta já de umas 15 mil pessoas convertidas, porque quase 3 mil no dia do Pentecostes, vamos ver mais 5 mil no dia lá da Porta Formosa, né, que o Aleijado andou, só aí dá 8 mil pessoas, com mais as pessoas que iam, então, sendo acrescentadas por Jesus à igreja, iam sendo salvas através da pregação, do testemunho, dos sinais, prodígios e maravilhas que iam acontecendo. Infelizmente, hoje a igreja perdeu, né, esse rumo. A atração do Evangelho era isso, a união dos crentes, o amor dos crentes uns para com os outros, e os sinais, prodígios e maravilhas. Verdade prática. Cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Então, a partir do momento que nós estamos congregando, né, essa convivência de uns com os outros vai nos ensinando, nos fortalecendo, nos fazendo crescer cada dia mais na graça, no conhecimento de Deus e também na intimidade com Deus. E esse crescimento vai trazer o quê? Um amadurecimento, ou seja, uma maturidade cristã. Vamos cada um aprendendo a exercer aquilo que Deus vai nos concedendo. Então, uns são chamados para ensinar, outros para pregar, outros para ministrarem dons do Espírito Santo, outros para presidirem, governarem, contribuírem financeiramente. Uns louvam, outros tocam os instrumentos, cada um ali vai descobrindo, né, a sua função dentro do corpo de Cristo, todos unidos, e a igreja vai crescendo, desenvolvendo cada dia mais. E os crentes desenvolvem, né, crescem, amadurecem cada dia que estão em comunhão. Textos de referência. Vamos ver Efésios 2, de 19 a 22, e vamos ver 1 de Pedro 2, 9. Leamos. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. 1 de Pedro 2, agora 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vejamos que todos, né, os que vão se convertendo, antes eram o quê? Estrangeiros. Por quê? Não eram salvos, não faziam parte da família de Deus. Então agora são povo de Deus, são filhos de Deus. Todos agora são o quê? Templo do Espírito Santo, individualmente. Cada um é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Cada um é filho de Deus. Todos unidos formam o corpo de Cristo, que é a igreja. Então estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pertencemos ao reino de Deus, pertencemos ao Senhor nosso Deus. Todos fomos comprados pelo sangue de Jesus. Todos somos edificados, né, fortalecidos naquilo que os profetas escreveram, naquilo que os apóstolos também escreveram. Aí apóstolos, né, podemos dizer os primeiros apóstolos e os apóstolos posteriores. Aí podemos incluir entre esses aí o Marcos, o Lucas, né, o Judas, o Tiago. Então todos esses podemos considerar aí como apóstolos, porque todos eles escreveram
E o que eles escreveram são fundamentos da igreja. E todos eles concordam com uma coisa: Jesus Cristo é a pedra principal, fundamental desse edifício que é a igreja. Então a igreja tem que ser o quê? Cristocêntrica. O centro da igreja, a pregação da igreja é Jesus Cristo. E este crucificado. Morreu, foi crucificado por nós e ressuscitou. Então somos geração eleita, ou seja, eleitos em Cristo. A partir do momento que estamos em Cristo, olha, fomos eleitos, fomos colocados no corpo de Cristo, introduzidos pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Temos agora um sacerdócio real, ou seja, somos imitadores de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha o seu sacerdócio e nós, como imitadores de Jesus, estamos dentro do mesmo sacerdócio, exercemos o sacerdócio. Sacerdócio quer dizer ofício, quer dizer ministério. Temos que uma função dentro do corpo de Cristo, cada um de nós. Também, cada um de nós temos que orar, interceder, pelas pessoas. Temos que ministrar aí cura, libertação às pessoas. Tudo isso pertence ao sacerdócio de cada crente. Somos nação santa. Olha, todos nós, no dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, na mesma hora somos santificados, declarados justos, santos. Por quê? Porque estamos em Cristo. Então somos justificados pela fé em Jesus Cristo. A partir daí, nós vamos lutar agora por uma santificação. Então tivemos a santificação posicional. No dia que aceitamos Jesus, somos santos. Daí para frente, vamos ter uma vida de luta para a santificação, que é progressiva. E depois teremos a glorificação, a santificação eterna, perfeita, que é depois do arrebatamento da igreja. Então somos o povo adquirido, quer dizer o quê? Comprado. Qual o preço? O sangue de Jesus Cristo derramado por nós. E olha que temos agora uma função que é delegada a todos. É uma obrigação, é uma obediência, uma ordem do próprio Jesus Cristo. Anunciar, então, Jesus Cristo, aquele que veio, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, levou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. E ele está vivo, continua fazendo a mesma coisa, pregando, ensinando, curando a todos. Então ele nos tirou lá do reino das trevas e trouxe para o reino da luz, reino de Deus. A introdução da lição diz: a autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo, cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai crescendo com ordem e decência, conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. Então, cada um de nós formamos, então, uma comunidade de Cristo, uma igreja, um corpo de Cristo. Cada um tem uma função dentro desse corpo. Às vezes, temos mais de uma função, mas temos as funções necessárias para que o corpo de Cristo funcione corretamente, cresça, seja edificado, cada dia cresça na graça, no conhecimento de Deus, cada dia em comunhão com Deus, sempre tendo um crescimento. Olha aí, através de quê? Da leitura, da explanação, do ensino, da pregação da palavra de Deus, da oração, do jejum, da evangelização, que é a obrigação de todos nós, evangelizarmos e ganharmos almas. Então, quando estamos fazendo isso, quando nos reunimos, sempre haverá então uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo em nosso meio. Nós já vimos aí que nas reuniões da igreja, tem aí salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então, veja só, tudo isso deve haver em nossas reuniões da igreja local. E assim nós vamos crescendo cada dia mais, crescendo na principal coisa que existe, que é o quê? Espiritualmente. O que acontece muitas vezes é que na reunião da igreja, as pessoas não têm a oportunidade de exercerem os dons para os quais eles foram chamados.
Então o que o pastor tem que fazer? Ele tem que enxergar, olha, esse aqui foi chamado para isso, esse aqui foi chamado para isso, esse aqui foi chamado para isso. Então ele deve olhar, né, aí de maneira geral e enxergar que cada um tem uma função muito importante dentro do corpo de Cristo. Cada um deve estar exercendo essa função livremente. Não podemos aí podar ou impedir que o ministério dado pelo Espírito Santo seja eficaz, seja exercido na igreja de Cristo. Agora o pastor vai o quê? Ordenar tudo isso para que funcione tudo corretamente. Não pode só o pastor pregar, só o pastor ensinar, só o pastor coordenar tudo sozinho também. Ele tem que delegar funções, ele tem que repartir isso com os membros da igreja, né? Com aqueles que foram chamados, cada um para fazer alguma coisa, e ele sabe que aquela pessoa foi chamada para fazer isso, então ela deve delegar função, deve permitir que os ministérios aflorem. Quanto mais ministérios tiver, mais perto de um corpo verdadeiro de Jesus Cristo nós estaremos. Veja que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele diz que existem 5 ministérios. E, na verdade, nós temos visto na igreja nos últimos dias só um ministério que é exercido realmente na sua plenitude e governa sobre tudo, sobre todos, né? Sem nenhum tipo de entendimento sobre a existência dos 5 ministérios, e essa pessoa não delega função para ninguém, não deixa ninguém exercer o seu ministério. Só aquela pessoa quer exercer, e aí ele pensa que ele vai poder ter os 5 ministérios, ele sozinho, e exercer todos os 5 ministérios só ele sozinho. Aí atrapalha muito o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. Mas é claro que esse líder, ele pensa que está fazendo bem para a igreja, para a obra de Deus. Ele não enxerga, né, que ele está prejudicando o trabalho da igreja. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Não há uma pessoa só que vem aí como se fosse aí um Deus na igreja e tudo depende dele, só ele decide, só ele faz, só ele ensina, só ele prega. Então tudo está concentrado numa pessoa só, imagine. Aí prejudica todo o trabalho, todo o desenvolvimento da igreja, do corpo de Cristo. Jesus Cristo não opera numa igreja desse jeito, onde existe esse egoísmo ministerial. Tópico 1. Membro da igreja. Identidade do cristão. Mediante seu sacrifício vicário na cruz, Jesus estabeleceu a igreja, composta por todos os salvos, para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar o Evangelho. Vejamos como essa verdade é ressaltada na Bíblia. Então veja que com o sacrifício de Jesus Cristo na terra, então ele agora chama para fora do reino das trevas, do reino de Satanás, chama o povo para ser representante de Jesus Cristo na terra. Todos os salvos, todos aqueles que ouviram o Evangelho e creram, então são salvos. Salvos por meio do sacrifício que Jesus fez em nosso lugar, morrendo por nós na cruz. Então todos esses salvos que ouviram o Evangelho e creram, formam o corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Então, a igreja, com o seu corpo, né, todos representam Jesus Cristo na terra. Todos, individualmente. Todos que são salvos representam Jesus. Onde quer que você esteja, você está representando Jesus Cristo. Então, é nossa função representar Jesus Cristo. Agora, quem recebe a glória, a honra, a louvor, a adoração é Deus. Então nós glorificamos o nome de Jesus Cristo e nós proclamamos o Evangelho, levamos o Evangelho a toda criatura e em toda parte, pelo mundo todo. Lembrando que cada um de nós, com o nosso próprio testemunho de vida, já somos pregadores do Evangelho. Basta dizer para alguém que Jesus fez na sua vida, você já está pregando o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado por todos os crentes, todos os salvos. Então vamos ver, a partir de agora aí, como é que isso é feito, né? Através da igreja, através de cada um. Vamos ver, tópico 1, subtópico 1. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja.
De acordo com o texto de Atos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária, se expressando como verdadeiros cristãos. Por reiteradas vezes, ao escrever suas cartas, o apóstolo Paulo as endereçava a uma comunidade de crentes em determinada localidade, tais como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja em Roma, reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unidos a Cristo e entre si. Então as pessoas ouviam o Evangelho, criam na pregação do Evangelho, então imediatamente o que? Estavam convertidas, estavam agora o que? No corpo de Cristo. O Espírito Santo introduz cada um que ouviu e creu no corpo de Cristo. Forma agora a igreja, o corpo de Cristo. Onde quer que essa pessoa esteja, ela faz parte do corpo de Cristo. Não importa o nome, a placa da igreja. Não importa. Importa que ele ouviu o Evangelho e creu, está salvo. Então as pessoas que são salvas, elas se reúnem, gostam de estarem juntas. Estarem o quê? Louvando a Deus, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo ensinadas, ensinando também, sendo ministradas, ministrando também, estar em comunhão, em união. Então essas reuniões é que geralmente as pessoas dizem, vamos à igreja. A igreja é cada um de nós, os salvos. Mas existe um local de reunião que a gente também chama de igreja. Então nessas reuniões, aí também numa cidade, todos os crentes, os salvos de uma cidade. Então a gente pode falar assim, a igreja que está na cidade tal, sem querer dizer uma denominação tal, mas todos os salvos daquele lugar. Então o apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas, ele estava escrevendo aos salvos que existiam naquele local. Quando ele escreve aos salvos, aos santos que estão em Corinto, está escrevendo a todos os salvos que estão morando na cidade de Corinto, se reúnem. E assim, a igreja de Éfeso, a igreja em Roma, aí os filipenses, os colossenses. Então, sempre está escrevendo aos santos, ou seja, aos salvos que estão naquele local. A palavra igreja significa, então, aqueles que saíram, foram chamados, retirados do reino de Satanás, retirados do reino das trevas, chamados para o reino da luz, para o reino de Jesus Cristo. Então eles são o quê? Convocados agora para fazerem parte de um corpo, para fazerem parte de uma organização, para fazerem parte daqueles que vão divulgar o Evangelho e que vão viver unidos, crescendo, ajudando-se uns aos outros. Então nós somos retirados do mundo, do sistema mundano e tragos para o reino de Deus. A palavra diz, entrará e sairá. Quer dizer o quê? Entrará para o reino de Deus, sairá do reino de Satanás, do reino das trevas, do reino mundano e pecaminoso. Jesus chama a igreja de minha igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, ou seja, construirei. A partir de quê? Da palavra de Deus, da oração, da evangelização, da reunião dessa igreja. Jesus vai edificando, vai consolando, exortando, vai se fazer presente, abençoando também a cada um dos crentes. E Jesus diz que a igreja, estando unida a ele, jamais então será vencida, jamais perderá uma guerra, porque Jesus é vencedor. E nós somos mais do que vencedores porque estamos em Cristo. Jesus não perde batalha. A igreja prevalece sobre tudo e sobre todos. Tópico 1, subtópico 2, a relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa em um contexto de uma igreja. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, também envolve participar. Então veja que a vida cristã, ela se expressa, ou seja, ela é vista por todos, reconhecida por todos, quando há a participação do cristão numa igreja, em um local onde há o quê? Uma reunião de salvos. Então, um salvo só, ele jamais será reconhecido pelo mundo
e nem pelos cristãos como sendo do corpo de Cristo, como sendo um salvo, se ele sempre está só, se ele nunca congrega, se ele nunca está no meio dos outros cristãos. Porque os membros do corpo se atraem uns aos outros porque estão em Cristo. Quando eles estão juntos, estão alegres, felizes, estão adorando a Deus, louvando a Deus, estão aprendendo a palavra de Deus, estão recebendo instrução. E ninguém pode dizer que não precisa dos outros crentes, né? Que não precisa dos outros irmãos. Todos nós dependemos uns dos outros. Então não é porque está no corpo que você é salvo porque você ouviu o Evangelho e creu. Agora, todos os salvos sentem essa necessidade, essa alegria de estar reunido com os outros salvos. Veja que os primeiros cristãos, logo após a conversão, estavam sempre juntos nas refeições, juntos ouvindo a palavra de Deus, juntos orando, em tudo, evangelizando, tudo estavam juntos, tinham prazer em estarem juntos e sempre se reuniam também para fazerem a Santa Ceia. Veja que o apóstolo Paulo, por exemplo, após a sua conversão, ele procurou estar no meio dos irmãos em Damasco. Ele esteve também em Jerusalém. Veja só, estava sempre procurando comunhão com os outros crentes. Ele ia às cidades, depois voltava a essas cidades novamente. Então ele tinha prazer em estar com eles. E nas várias conversões nós vamos ver que existia aí uma reunião entre os salvos, né? Olha, Cornélio reuniu a sua família, os seus soldados, né? Queria que Pedro permanecesse mais tempo ali, estivesse com eles ali, sentiu prazer na comunhão, né? E ali a igreja nasceu ali na sua casa e cremos que ali passou a ser ali uma igreja mesmo de reunião entre os salvos, não só aqueles que se converteram ali, mas outros que se convertiam na cidade de Cesareia também começaram a congregar junto com Cornélio na sua casa, e assim a igreja nasceu e foi crescendo paulatinamente. Vamos ver que Filipe em Samaria pregava, as pessoas ouviam, viam os sinais que ele fazia, né? Cegos vendo, surdos ouvindo, aleijado andando, muitos sinais, prodígios e maravilhas, todos se alegraram, estavam reunidos, os apóstolos foram até lá, oraram, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então veja que eles se reuniam. E nós vemos em Atos 2,44 que está esta afirmação: todos que criam estavam juntos. Então esse negócio aí de igreja sem prédio, de pessoas que dizem que não precisam congregar, isso é antibíblico. Se você olhar um rebanho de ovelhas, vai ver que estão todas juntinhas ali. E o pastor está ali perto, né, cuidando, porque o pastor está presente e as ovelhas estão unidas. A ovelha que se isola, que fica longe das outras, essa que é atacada pelos animais ferozes, é essa que sempre morre. Nós vemos hoje verdadeiros artistas que tem por aí, né? Pregadores famosos, ensinadores famosos, que acabam se desviando, acabam caindo. Por quê? Se isolaram. Pode ver, não estavam congregando. Então são pessoas que vivem pregando para os outros, ensinando os outros, mas não são ensinadas. Não recebem o ensino, não recebem uma pregação, não ouvem uma pregação, não ouvem o ensino, não congrega e aí acaba caindo. Tópico 1, subtópico 3, a necessidade de comprometimento. Você é crente? Perguntamos para alguém, se a resposta for sim, segue outra pergunta fundamental. Qual é a sua igreja? Ou a qual igreja você pertence? O cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Você não é o corpo de Cristo isolado, você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o corpo de Cristo. João 13,35. Existem algumas analogias de um cristão desconectado da igreja. Um jogador de futebol sem time, um soldado sem uma tropa ou comandante, uma ovelha sem rebanho, mas o mais incompreensível quadro é de uma criança sem família, pois um crente sem a família de Deus é um órfão. Então sempre se nós encontrarmos com alguém, nós perguntamos: você é crente? Ah, sou. Ah, você congrega onde? É a pergunta automática, natural, normal. Né? Em que denominação você congrega? Em que igreja você congrega? E aí a pessoa diz: ah, eu congrego na denominação tal, lá nós temos cultos dia tal, tal, tal,
pastor é fulano de tal. Então a pessoa já logo se identifica pertencente a uma igreja local, onde existe a reunião de crentes. É evidente que cada cristão individualmente representa Jesus Cristo, onde quer que ele estiver. Ele é um representante de Jesus Cristo. Ali ele pode pregar o evangelho, ele pode ministrar ali cura, libertação. Ele está representando Jesus em qualquer lugar que ele estiver. Agora, o corpo de Cristo, a igreja, é formado de todos os membros, de todos os salvos, né? E esses salvos sentem prazer, alegria em estarem reunidos, louvando a Deus, aprendendo uns dos outros, ministrando uns aos outros. Muitas vezes nós encontramos, né, aí ministros, ou seja, irmãos que são usados por Deus de algum ministério, muitas vezes acabam se afastando da igreja. Por quê? Porque na igreja não recebem a oportunidade de exercer o seu ministério. Acontece muito isso. Mas é muito perigoso, porque essa pessoa, ela é mais fácil de ser abatida por Satanás, enganada por Satanás, levada ao pecado, enganada. Por quê? Porque não está ouvindo a pregação, não está ouvindo a repreensão do Senhor. Quando nós vamos para a igreja, nós ouvimos ali a doutrina, né, a repreensão do Senhor falando conosco. Então nós devemos estar na igreja ali sempre ouvindo atentamente a palavra de Deus, porque Deus vai usar alguém para falar conosco. Sempre acontece isso. Sempre nós estamos no culto ali ouvindo. Fala, opa, essa aí é para mim. Oh, obrigado, Senhor. Oh, Senhor, essa doeu, essa lapada aí foi terrível, bateu em mim aqui, machucou. Eu vou procurar corrigir isso aqui. E assim, nós temos que ir. A pessoa que não congrega, aí não recebe as advertências, né? Não recebe a repreensão do Senhor, as exortações do Senhor, e acaba, então, se enfraquecendo. Ela não está sendo edificada, não está sendo consolada, nem exortada. Acaba se enfraquecendo e acaba caindo. Então, um crente sem igreja, sem congregar, é como aí, né? Uma criança que não tem uma família. Não tem quem sustente, não tem quem cuide, não tem quem alimenta. É como um soldado que vai para uma guerra sozinho. Cadê os amigos para ajudar na defesa, também ajudarem no ataque? Cadê o comandante para dizer, vai ali, vai aqui, vai para cá, faz assim? Imagine um jogador de futebol sozinho. Como é que ele vai ao mesmo tempo ser goleiro, ao mesmo tempo um zagueiro, ao mesmo tempo um meio de campo, ao mesmo tempo um atacante? É aquilo que muita gente diz assim, quer bater o escanteio e ele mesmo quer correr para a área e ele mesmo cabecear aquela bola que ele bateu lá no escanteio. Não tem jeito, não vai dar tempo, né? Então, o jogador sozinho também não faz um time. A igreja está numa guerra espiritual. Aí precisa sempre de comandante, precisa de companheiros nessa luta, precisa de orientadores. Ninguém vence sozinho. É preciso sempre estar unido ao povo de Deus, ao corpo de Cristo. Veja que nós somos comparados a um edifício. E Pedro diz que cada um de nós é o quê? Uma pedrinha nesse edifício. O Espírito Santo une, né? Aquele cimento que vai unir as pedrinhas umas com as outras. Aí você fala, mas na igreja tem gente que trata a gente mal, tem gente que fala não sei o quê, tem gente que faz não sei o quê. É assim mesmo, pedras têm arestas, né? Quando passa uma na outra, acaba arranhando um pouquinho. Mas a igreja é assim mesmo. Se nós olharmos, tem igreja que a gente chega que parece que é uma prisão, né? A gente fala assim, opa, aqui, ó, esse aqui matou, esse aqui roubou, essa aqui era uma prostituta, essa aqui era viciada em bebida alcoólica, esse aqui é viciado em cigarro, esse aqui é viciado em maconha, não sei o quê. Cada um foi alguma coisa ruim, né? Parece ali uma cadeia de gente só ruim, gente que não presta. Pois é, mas Jesus transformou todos eles, todos agora são filhos de Deus. E todos vão crescendo, vão melhorando. Na convivência de um com o outro, vamos aprendendo aí a conviver, né? A nos tolerarmos uns aos outros, e todos vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos melhorando. Vamos também sendo transformados, lapidados, né, pelo Senhor. É como aquele ourives, né, que coloca ali aquela peça de ouro ou de prata
e vai botando fogo, botando fogo, botando fogo, vai purificando aquilo, limpando. Se você perguntar assim, como é que você sabe quando está pronto? E ele diz, não, quando eu ver meu rosto lá, né, que aquilo ali se tornar como um espelho, aí está pronto. Assim também nós vamos sendo aí, né, no cadinho lá, né, de Deus, vamos sendo ali moldados, melhorados, né, vamos sendo aí repreendidos muitas vezes, né, disciplinados algumas vezes, corrigidos e assim nós vamos crescendo, vamos melhorando, melhorando, porque Deus quer que a gente seja o quê? A sua imagem e semelhança, sejamos parecidos com Ele. Então temos que amar uns aos outros, em primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas e amar agora o próximo como a nós mesmos. Então esse amor é que nos une, é o amor de Deus derramado em nossos corações. Tópico 2. Membro da igreja está sob a bênção. Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria a sua igreja sobre si mesmo e nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Mateus 16, 18. Todos aqueles que fazem parte da igreja e se tornam um corpo estão debaixo dessa bênção. Quando Cristo abençoa o corpo, seus membros de uma forma individual também são abençoados. Esse corpo de Cristo, do qual somos parte, está destinado a ser vencedor. Então vemos aí no texto de Mateus 16, né, que Jesus disse que a igreja é edificada por ele, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Agora veja só, as 7 igrejas do Apocalipse, todas fecharam. Hoje, lá só tem o quê? Muçulmanos, não tem igreja evangélica. O que aconteceu? Fechou por quê? Jesus várias vezes avisou, mandou ali cartas para os seus líderes, né, os anjos da igreja, ou seja, os seus líderes, avisando, cuidado com isso aqui, olha, tá tudo bem, vocês estão trabalhando e tal, são a igreja, mas tem isso aqui que me desagrada, cuidado. Jesus estava apontando, cuidado, se você não cortar isso aqui, cuidado, vai acabar, vai fechar. E não tomaram o devido cuidado e acabaram fechando tudo. Veja só. Então, Jesus não está dizendo que uma igreja não pode acabar, não pode fechar. Nós temos aí notícias de uma igreja grande no nosso país agora que praticamente fechou todas, né? Todas as suas portas. O que aconteceu? Heresia. O que aconteceu? Falta de compromisso com Deus, falta de santificação. Então Jesus avisa, Jesus repreende, avisa, mostra. Se a pessoa não tomar cuidado, não receber esse aviso, não consertar, acaba mesmo, tá? Então agora a igreja verdadeira, o corpo de Cristo, que vive aí, segundo a palavra de Deus, que vive em santificação. Então esta igreja, não adianta, pode vir o poder que for, pode vir a pessoa que for, pode vir o próprio Satanás, ela nunca vai perder uma batalha, ela nunca será vencida, porque está em Cristo, e Jesus não perde batalha. E Jesus sendo vencedor, nós estamos em Cristo, nós somos então mais do que vencedores. Tópico 2, subtópico 1, a igreja é defendida por Cristo. Cristo defende a igreja porque é o seu corpo. Isso está expresso no encontro que ele teve com Saulo, quando ele pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Subentende-se claramente que perseguir a igreja é perseguir a Cristo, e ele a defenderá contra tudo e todos. O último ato de Cristo, quando ascendia aos céus, foi erguer as mãos e abençoar seus discípulos. Lucas 24, 50 e 51. A vitalidade da cabeça alcança todos os membros. Cristo, constituído como cabeça da igreja, Efésios 1, 22, abençoa todos os membros de seu corpo, Efésios 2, 21 a 22. Então nós estamos em aliança com Deus, em aliança com Jesus Cristo. E a aliança diz, quem luta contra você, luta contra mim. Quem luta contra mim, luta contra você. Estamos em aliança. Jesus defende a igreja, luta pela igreja. Então veja que quando Paulo tem um encontro com Jesus, Jesus não disse assim, por que você está perseguindo a igreja? Por que você está perseguindo os cristãos? Não, ele diz, porque você está me perseguindo. Então quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus Cristo. Quem luta contra a igreja está lutando contra o próprio Jesus Cristo. Veja bem, às vezes a pessoa acha, né, que está fazendo muita vantagem, aí fazer de tudo para atrapalhar o crescimento da igreja,
né? Atrapalhar a união dos crentes, atrapalhar os cultos, né? Impedir a obra de Deus, ele não sabe contra quem ele está lutando na verdade. Ele não está lutando contra aquelas pessoas que estão ali. Ele está lutando contra o próprio Jesus Cristo. E é uma luta perdida, porque Jesus não perde batalha. A igreja é o corpo de Cristo, mas o corpo tem cabeça. A cabeça que comanda tudo. Olha aí, a cabeça do corpo é Jesus Cristo. Ou seja, é o cérebro, é o controle, né? Tudo é Jesus Cristo que está sobre tudo, sobre todos. Ele que coordena tudo. Então, liderança, pastores, cuidado, deixe Jesus governar a sua igreja. Ele que é o dono da igreja. Você não é dono da igreja. Você está aí para fazer a obra de Deus, para ajudar o povo de Deus, coordenar o trabalho de Deus, mas sempre debaixo da orientação de Jesus Cristo. Tome cuidado para não querer passar acima de Jesus. Então veja que várias perseguições já foram feitas à igreja. Vários. Teve gente aí que tentou acabar até com as Bíblias, né? A casa dele hoje é uma biblioteca, né? É um museu da Bíblia. Então veja, várias pessoas tentaram. Teve gente que tentou acabar com todo o povo que a Bíblia cita como um povo escolhido por Deus, né? Para que desse povo nascesse Jesus. Veja só o que aconteceu com ele, acabou. Então não adianta, ele não prevaleceu, não acabou. Então veja, Deus está no controle de tudo. Então, ele pode tudo. Ele vai entrar na luta. E quando ele entra, sempre ele é vencedor. Veja aí quantos cristãos morreram ali nas arenas de Roma. Quantos? Veja aí quantos cristãos foram perseguidos pelo mundo inteiro. Quantos missionários já morreram aí, assassinados por governos, principalmente comunistas e islâmicos. Quantos cristãos foram perseguidos. Quantos foram mortos por esses povos? Acabou a igreja? Não, a igreja continua e continua crescendo cada dia mais. Tópico 2, subtópico 2. Privilégios e bênçãos de ser membro da igreja. Como membros do corpo de Cristo, mantemos comunhão com o nosso Salvador e com os demais salvos para que tenhamos membros de igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 25 e 26. Além disso, é por intermédio da salvação em Jesus que nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas e participantes de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Gálatas 3, 26 a 27, Efésios 1, 3. Então veja que sempre os membros cuidam uns dos outros, ajudam uns aos outros, né? Os membros estão sempre preocupados em o que você está precisando, como é que está, qual a sua necessidade, queremos te ajudar. Quando alguém adoece, né, os outros crentes estão ali intercedendo, orando por ele, para que seja curado. Quando passa por algum problema, todos os crentes estão ali para ajudar, para solucionar aquele problema. Às vezes está precisando de uma roupa, os crentes vão se unir para comprar. Está precisando de um alimento, né? Aí tem a cesta básica distribuída pela igreja para aqueles que estão necessitados. Às vezes a pessoa tem um problema na família, né? Todos estarão unidos, né? Em torno de ajudar para solucionar aquele problema. Aí um casal está aí brigado, separando. Aí a igreja está ali aconselhando, visitando, ajudando para que não se separem. Então todos ficam felizes quando um membro da igreja é honrado, né? Então todos vão se sentir alegres, felizes, vão cumprimentar, dar os parabéns. Quando acontece também a morte, às vezes, na família, todos estão ali interessados em consolar aquela pessoa, né, que perdeu o seu membro. Então nós vamos ali visitar, consolar, vamos ali conversar, ajudar, trazer para a igreja, né, manter a pessoa congregando, não deixar a pessoa isolada. Então sempre estamos nos ajudando uns aos outros, procurando solucionar todos os problemas uns dos outros, porque somos um corpo, somos todos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, das mesmas promessas que estão na palavra de Deus. Temos muitas e muitas bênçãos espirituais e temos muitas e muitas capacitações
dadas por Jesus Cristo, que estão preparadas para nós, para que nós recebamos e coloquemos em atividade para ajudar uns aos outros. Imagina, a igreja era para funcionar assim, olha, todos os dons do Espírito Santo eram para estar em cada congregação, funcionando. Então o irmão tem um dom ali, palavra de sabedoria, outro palavra de conhecimento, outro discernimento de espírito, outro tem fé, o outro tem milagre, outro tem curas, outro tem línguas, interpretação, profecia. Veja só, todos esses dons eram para funcionar. Por exemplo, alguém vai viajar, o pastor chamava aquele irmão que tem o dom palavra de sabedoria, ou seja, que revela alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então Deus diria, pode viajar ou não pode viajar. Eu já vi acontecer do irmão está indo viajar e fez a oração. Meu irmão que tinha um dom disse, olha, não vá viajar desse ônibus, esse ônibus vai virar no caminho, vai acontecer um acidente. E ele não foi. E o ônibus realmente virou no caminho. Veja só, dizem que quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito, a igreja recebeu várias vezes vários profetas que disseram para eles fugirem da cidade, que a cidade seria destruída. Então aqueles que acreditaram, fugiram e escaparam da morte. Então está alguém doente. Então o que acontece? O pastor vai chamar aquele que tem um dom de curar. Vai orar para que essa pessoa seja curada. Ah, tem uma pessoa ali que está tendo um problema aí, de umas possessões malignas na sua família, com seu filho, não sei o quê. Vai chamar aquele que tem um dom específico de discernimento de espíritos. A pessoa vai lá e vai orar e a pessoa vai ser liberta. Aí tem uma pessoa aleijada. Ah, mas nós temos aqui um irmão que ora e Jesus faz com que o aleijado ande. Então pronto. Olha só, a igreja era para ser assim. Todos se ajudando, todos os dons do Espírito Santo em operação. Tópico 2, subtópico 3. O perigo de se profanar a igreja. Como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo que o representa na terra. Portanto, profanar ou manchar esse corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus. Em 1 Coríntios 5,5, o apóstolo Paulo usa o termo incomum, seja entregue a Satanás, referindo-se a alguém que cometeu um grave pecado, não se arrependeu e continuava sua vida indiferente ao ocorrido. O apóstolo disse que entregaria essa pessoa ao domínio de Satanás para que a carne, isto é, as cobiças da natureza pecaminosa, fossem destruídas, a fim de que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Essa revelação mostra que fora do convívio da igreja e, consequentemente, de Cristo, a pessoa deixa de desfrutar de bênçãos que alcançam os que estão em comunhão com a igreja e passa a sofrer sérias consequências. Quem dá a vida é Deus, mas quem cuida é a família. Quem salva é Cristo, mas quem cuida é a igreja. Valorizemos, portanto, nossa privilegiada posição de membros do corpo de Cristo. Então veja, nesse episódio narrado em 1 Coríntios, vemos aí o caso de um homem que vivia no incesto. Ele tinha uma relação sexual com a esposa do seu pai. Veja só. E o apóstolo Paulo, então, repreende a igreja porque a igreja estava tão envolvida em formação de grupos, Aí um grupo dizia que era de Apolo, outro grupo dizia que era de Cefas, o apóstolo Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Jesus Cristo. Haviam 4 grupos ali distintos. Veja só. Então o apóstolo Paulo diz para eles, vocês estão tão ocupados nisso aí, se esqueceram de se preocupar com o pecado que existe entre vocês e ninguém corrigiu esse pecado. Então ele diz que junto com eles em espírito, porque ele não está presente, então ele está dizendo, vamos tomar providência agora. Então nós vamos entregar essa pessoa a Satanás. Quer dizer o quê? Que essa pessoa vai ser excluída do rol de membros da igreja. E quando ele fica fora da igreja, o que acontece? Satanás vai tentar matá-lo. Assim como Deus tem um plano para aquela pessoa, também Satanás tem um plano. Ele vai tentar matá-lo. Já conseguiu inspirá-lo, ajudá-lo a cometer o pecado. Agora vai fazer de tudo para matar aquela pessoa. Pode ver que a pessoa que está desviada, ela é uma bomba relógio. E se você é crente e anda com a pessoa que está desviado, você está correndo todo o tempo risco de vida, risco de morte, risco de morrer a qualquer momento. Por quê? Satanás está tentando matar aquela pessoa. É um perigo. Então você tem que fazer todo o possível para trazer essa pessoa de volta para a igreja. Tem que fazer de tudo para recuperar essa pessoa, porque ela passa a ser uma bomba relógio, onde quer que ela estiver.
Então tome cuidado com isso. Então todo aquele que deixou a igreja, que se afastou da igreja, aquele que está desviado dos caminhos do Senhor, essa pessoa tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais tempo ela passa afastada, mais próxima ela está de ser morta por Satanás. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo falou isso, fez isso, a igreja reagiu contra o pecado, aquele homem deixou o pecado, se arrependeu e depois foi restaurado, veja só. Mas se o pecado não fosse combatido, ele continuaria em pecado, continuaria andando no meio dos crentes e talvez levasse muitos ao mesmo pecado que ele, porque ele pecava e não era repreendido. O próprio Jesus ensinou sobre essa disciplina, sobre essa correção, e a igreja sempre deve fazer esse papel de descobrir onde é que está o pecado. Por isso que precisa muito do dom de discernimento de espíritos, né? Que muitas vezes também o dom palavra de conhecimento vai revelar algo que está oculto. Então Deus usa uma pessoa, muitas vezes nós chamamos de profeta, vai revelar o pecado, vai revelar até a pessoa que está cometendo aquele pecado. E ela será então corrigida, disciplinada, né? E aí todos saberão que o pecado, ele tem que ser disciplinado, corrigido, tem que ser evitado, combatido e vencido. Tópico 3. Membro da igreja sob liderança espiritual. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar. Atos 6:4. Essa oração, muitas vezes chamada de intercessão, tinha como finalidade abençoar e proteger os cristãos. Nessa mesma linha, vemos Paulo afirmando que de modo frequente intercedia pela igreja e a fazia saber que estava orando por ela. Filipenses 1:4. Então os apóstolos no início da igreja disseram, escolha entre vocês aí 7 irmãos, né, que vão então distribuir o alimento, principalmente para as viúvas, né, de fala grega, que estavam reclamando que não estavam sendo alimentadas adequadamente. E eles disseram, nós vamos nos dedicar ao quê? A doutrina e a oração. Ou seja, vamos estudar a palavra de Deus e vamos orar. Orar, aí, são vários tipos de oração, né? Nós colocamos até uma lista para você aí, para você aprender como orar melhor. Então, nós temos aí, primeiro, arrependimento, depois, ação de graças, agradecimento, depois, louvor, depois, adoração, depois, petição, depois, intercessão, consagração, entrega. São vários tipos de oração, mas esses são os principais que você, então, quando for orar, passe por cada uma dessas coisas. Comece sempre pelo arrependimento de pecados. O que faz divisão entre nós e Deus? Pecado. Então, primeiro, arrependimento de pecados, para que Deus possa ouvir a nossa oração, atender a nossa oração. Sempre se lembrando, ore com o seu entendimento, mas também ore em línguas, para que você seja fortalecido, para que você seja edificado. Também tem a oração que nós fazemos, nós mesmos, o nosso devocional. Todo dia você se levanta de madrugada e vai orar. Essa é a nossa oração principal. Tem a oração na família, tem a oração na igreja, tem a oração na rua, onde você estiver, no hospital, no colégio, todo lugar que você estiver, ore, sempre esteja orando e sempre esteja lendo a Bíblia. Olha, a Bíblia deve ser lida todo ano, a Bíblia deve ser lida toda. Todo crente deve ler a Bíblia todo ano. Tópico 3, subtópico 1. A relevância da intercessão pela igreja. O apóstolo Paulo elogiou o combate que Epáfras, líder da igreja em Colossos, demonstrava na oração por eles. Colossenses 4:12. A sincera, amorosa e perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitórias abundantes. Hebreus 13:17 diz que os pastores velam pelas almas que lhe foram confiadas. Velar é estar sempre atento, a fim de proteger o rebanho, como fazia um pastor de ovelhas. Portanto, ser membro da igreja é estar debaixo da oração da liderança espiritual da igreja, e Deus tem compromisso com essa liderança, com o trabalho que eles realizam e principalmente com suas orações. Então veja que o apóstolo Paulo elogiou Epáfras. Por quê? Porque ele estava sempre em oração, intercessão pela sua igreja, pelos membros da sua igreja. Veja só a importância, um pastor, um líder de departamento,
tem que estar sempre orando pelos seus liderados. Olha, um professor de escola bíblica dominical deve sempre orar pela sua classe de escola bíblica dominical. Lembre-se de fazer isso, né? Aí o líder de, por exemplo, de uma banda, né, de um conjunto musical, de um coral, sempre deve estar intercedendo, orando pelo seu grupo. E o pastor sempre deve estar orando por todos os crentes. A oração, na verdade, é o quê? É um combate. Porque você vai contra Satanás e você vai a Deus pedindo em favor. Intercessão é isso. É se colocar no lugar de outrem. Então sempre, olha, contra Satanás. E sempre pedindo a Deus em favor. Ou dessa pessoa, ou desse grupo, ou dessa igreja, ou dessa cidade, ou dessa nação. O apóstolo Paulo sempre dizia que não tinha nenhum problema que a igreja não passasse, que ele não sofresse por isso. Ele estava sempre intercedendo pela igreja, sempre preocupado com tudo que acontecia nas igrejas. Um pai de família sempre deve estar orando pela sua família, intercedendo a Deus pela sua família. Tópico 3, subtópico 2. Ser membros nos faz descobrir os dons de ministério. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram outorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome e aplicados para edificação, exortação e consolação da igreja. Além disso, o convívio com outros cristãos, participando de suas alegrias e sofrimentos, Romanos 12, 15, produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço como no ministério. Efésios 4, 11 a 12. Então veja que desse convívio com os irmãos, o convívio na igreja, nós vamos descobrindo, olha, eu pedia, orava sempre por Deus, querendo um dom, por exemplo, aí de curar. O que você faz? Você começa a orar pelos irmãos e de repente você vai descobrir, olha, o dom aflorou, ou seja, o dom se manifestou. Aquilo que eu pedia, que eu buscava, eu ia orando pelos irmãos, intercedendo. Então, Deus me concedeu e eu agora posso orar, abençoar as pessoas. Esse, no caso, é o ministério que eu recebi do Senhor, de orar por pessoas doentes, né? Então, oramos, cada lugar que nós vamos aí, geralmente, aí se a igreja tem mais de 200 pessoas, geralmente aí são mais de 100 pessoas curadas em cada lugar onde nós vamos ministrar. Tem lugar que nós já fomos ministrar que 250 pessoas foram curadas. Então veja só, é o ministério, é o quê? Um dom do Espírito Santo, concedido pelo Espírito Santo, para nós exercermos junto ao corpo de Cristo. Infelizmente, em muitos lugares, né, somos impedidos de fazer isso. Em muitos lugares, a igreja hoje está de uma maneira tão complicada, tão envolvida na política, tão envolvida com os problemas do dia a dia de pessoas que vivem aí se desviando do evangelho, de líderes que estão vivendo em pecado, estão tão ocupados com isso que se esquecem do povo em geral que passa por dificuldades. Estão muita gente doente, sofrendo, gastando todo o seu dinheiro com farmácias, com médicos, enquanto Jesus levanta pessoas, capacita para orar, para abençoar essas pessoas, para que elas sejam curadas. Mas essas pessoas que são usadas por Deus são impedidas pela igreja de exercer o seu ministério hoje. Então é na convivência entre os irmãos que os dons vão aflorar. Todos os dons vão acontecer e devem acontecer nas reuniões da igreja. Deve-se dar espaço para Jesus Cristo no culto. Infelizmente não estamos vendo isso. Os espaços todos são preenchidos, principalmente com música. A igreja passou a ser aí um local de divertimento, um local de lazer. Infelizmente, as pessoas vão para assistir um show, um teatro, e a presença mesmo de Deus dificilmente é real em alguma igreja hoje. Então, tudo deve ser feito para edificação, consolação, exortação do povo de Deus. E o crescimento espiritual dos crentes se dá pelo que está escrito na palavra de Deus sobre como deve ser o culto. Olha lá, no culto tem o quê? Bem simples, está aí bem claro, quando nos reunimos, o que tem lá? Olha aí, salmo, doutrina, revelação,
línguas, interpretação. Olha aí. Está acontecendo isso no culto onde você vai? Será? Não está. Vamos ser sinceros, nós não estamos vivendo como deveríamos estar. Nós não estamos fazendo como deveríamos fazer. E o principal problema da igreja hoje é o que? A falta de evangelização, a falta de amor pelas almas, a falta de serviço, de trabalhar em prol da salvação das pessoas. Tópico 3 sobre tópico 3. Cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. No Antigo Testamento vemos o exemplo de Josué, que cresceu servindo a Moisés, Números 11 e 28, e depois se tornou seu sucessor. Vemos também o exemplo de Eliseu, que serviu ao profeta Elias, segundo o livro de Reis 3:11, sucedendo-o posteriormente. Paulo chama Timóteo, que foi o seu discípulo e por quem tinha grande apreço, de meu filho. Isso significa que o ministério de Timóteo cresceu sob a orientação e cuidados pastorais do apóstolo, 1 Timóteo 1:2. Em sua epístola a Tito, em termos de coletividade, o apóstolo Paulo recomenda que as irmãs experientes ajudem as menos experientes, Tito 2:3. Então vemos aí sempre na Bíblia que aqueles que estiveram ali ao lado, do seu líder, servindo o seu líder, acabaram se tornando líderes também. É o caso de Josué, que sempre estava ao lado de Moisés. Vemos aí que Deus fala com Elias, para chamar o Eliseu, e o Eliseu vai ser treinado pelo Elias. Onde Elias vai, o Eliseu está ali presente. E é dito que o profeta Eliseu deitava água nas mãos do Elias. Ou seja, quando Elias queria lavar a mão, o Eliseu corria lá, pegava água e jogava água na mão dele. Naquele tempo não tinha água encarnada como nós temos hoje. Então, olha só, o Eliseu lavava as mãos do Elias. Veja só que exemplo interessante, Vamos ver aí, em toda a história bíblica nós vamos ver que aquele que liderava tinha alguém que tinha ali a incumbência de servi-lo, de estar próximo todo o tempo. Vemos aí, no caso do apóstolo Paulo, que sempre ali o Timóteo estava presente, estava ajudando. Paulo considerava Timóteo como filho e colocou Timóteo para dirigir a igreja. Veja a exortação às mulheres mais velhas, que devem ensinar as mais novas a ser o quê? Mulheres submissas aos seus maridos, que cuidam bem das suas casas e dos seus filhos. Veja lá no caso de Jacó, quem é que estava sempre perto de Jacó? José. Veja no caso de Jesus, quem estava sempre perto de Jesus? Pedro, Tiago e João. Conclusão, faz parte do perfeito plano de Deus que os salvos em Cristo Jesus vivem em comunhão como corpo de Cristo, cuidando uns dos outros conforme o dom dado a cada um pelo Espírito, visando o cumprimento da missão dada à igreja e o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Efésios 4,16, para a glória de Deus. Então os salvos devem viver em união, se ajudando uns aos outros, edificando uns aos outros e procurando sempre o crescimento espiritual de todos, debaixo da submissão a Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo de Cristo formado por todos os salvos da terra, que são o quê? A igreja de Jesus Cristo. Não deixe nunca de congregar, não deixe nunca de participar dos trabalhos da igreja. Vamos orar agora. Se você, ouvindo essa palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele levou sobre ele tudo isso, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar juntos? Você abre o coração para Deus agora e o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você se arrepende agora, pede perdão, recebe a salvação e o Espírito Santo agora vem morar em você. Você agora é filho de Deus e o Espírito Santo vai colocar você no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem sobre essas vidas agora, Senhor. Recebe por filhos aqueles que se chegam a Ti agora arrependidos dos seus pecados. Aragrada luz te força, clama radechere. Ó Senhor, que se agrada daquele que se arrepende, daquele que se entrega a Ti, daquele que se submete a Ti. Toma, Senhor, em Tuas mãos essas vidas, em nome de Jesus.
Senhor, te apresentamos agora aqueles que estão doentes, que estão enfermos. Em nome de Jesus, eu ministro cura sobre eles. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora. Ô, Senhor Jesus, cura, Senhor, faz um milagre na vida deles. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Vem com o teu poder agora sobre essas vidas. Rabacharás, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, aí um gostei. Se inscreva em nosso canal, divulgue esse link desse vídeo para outras pessoas. Se você quer receber os slides e também os materiais escritos a respeito desta lição, entre em contato conosco, diga eu quero receber o material de apoio da revista Betel. Eu envio para você gratuitamente, toda semana eu envio para você, não precisa pagar nada. Se você quiser nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, estou mais de 8 anos desempregado, não sou aposentado. Se você quiser nos ajudar, mandando aí R$10, R$20, o que você achar que Deus colocar no seu coração, envie para nós. E nós te agradecemos muito e Deus com certeza vai abençoar você por isso. Então aí estão as contas, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Está aí o Pix, o meu CPF está aí, 331-957-81620. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.